Rosiane Carvalho com a gente, agora 4h51. Oi, Rose, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís Nama. Eu não sei se você me ouve bem. Estou tentando fazer um ajuste aqui, porque eu estou só com o telefone na rua, para a gente conseguir se comunicar bem. Ouço bem, Rose, é a Cindy por aqui. Thaís Gama segue em férias. Oi, Thaís. Agora eu acho que melhorou aqui o meu retorno seu. Pode falar, querida. Desculpa. Rose, a operação da Polícia Federal atinge direção do IPAAM, menina dos olhos do governo Wilson Lima, né? Conta pra gente as implicações sobre o caso, Rose. Perfeito, Thaís, a sua leitura. Sim, vocês já devem ter noticiado, toda a imprensa, inclusive a nacional, está noticiando essa operação da Polícia Federal. Ela tem desdobramentos que são relacionados, claro, à questão criminal, sobre a legislação ambiental, porque coloca o órgão de licenciamento, um órgão que tem sido altamente exaltado pelo governo do Estado, mas também por políticos, né, deputados estaduais, a bancada federal, empresas particulares em busca aí de mineração no estado do Amazonas. Esse órgão ele realmente está ali na ponta de lança dos vários projetos que envolvem os interesses políticos e econômicos do estado do Amazonas em várias vertentes, em vários ângulos, né? Esse é um ponto que você destacou e você está corretíssima ao olhar por esse ângulo. Há um ângulo também que é preciso ser observado e ele terá os seus desdobramentos, que é político. Por quê? Porque o atual superintendente deste órgão, que segundo essas informações da Polícia Federal, é o alvo principal dessa operação, né, que teve atuação da Polícia Federal na casa dele. Ele é genro do deputado presidente do PT do Amazonas, o Sinésio Campos, que é o Juliano Valente. E eles não têm nenhum constrangimento de exibir relação próxima o tempo todo, inclusive nas aparições públicas, nos eventos, incluindo os eventos com a participação do presidente Lula aqui no estado do Amazonas ou com representantes do governo federal, quando estão aqui no estado do Amazonas, né? Esse é um outro dado. O outro dado que a gente tem que destacar, e a gente tem que detalhar um pouco mais em outras colunas, é que a filha do deputado Sinésio Campos, a Dionísia, né, Campos, que ela ocupa hoje, ela é nomeada para um órgão e para uma função do governo federal, ela também foi alvo dessa operação, segundo a matéria que está publicada na Folha de São Paulo. Isso aí tem um peso não só do deputado Sinésio, quando a gente fala no âmbito da divisão de forças políticas, né, dentro do contexto dessa esquerda e da influência que ela tem também na relação com o governo, isso tem um desdobramento diretamente para o governo federal, porque, veja, é um órgão muito importante do governo Lula, né? Então, a gente vai ter que prestar atenção nesses desdobramentos, no desdobramento político, porque nós estamos falando de um presidente de partido que está hoje no comando geral do governo, né, do governo do executivo, do governo federal, e que na dinâmica de forças de relação com o governo federal, ele praticamente tem uma relação de ser um nono deputado federal. né? Na relação direta, você vê que reuniões em que vai o prefeito, vai a bancada federal, do governo do estado, da bancada do Amazonas, senadores, deputados federais, há um deputado estadual lá de portas abertas, de entrada e saída. E esse deputado estadual de Granense é o deputado Sinésio Campos. Essa investigação ela precisa ser muito bem apurada, como todas as investigações. Eles precisam ter todo o direito, né, à legítima defesa, aos seus posicionamentos, inclusive na mídia, né? Isso é um dado que a gente não vai questionar nunca, isso é importante, mas que esses desdobramentos políticos ocorrem, né, de forma inclusive imediata, isso também é uma verdade, né, em relação a esse jogo político. É para isso que eu chamo a atenção nesse comentário de hoje, e claro que a gente vai ter assunto aí para várias colunas ainda sobre essa questão. Rose, saiu a nomeação de coordenador do DICEI no Médio Purus, né, após 2 meses de reivindicação dos indígenas, mas parece que eles não foram ouvidos, é isso mesmo? Oi, Rose, você está com a gente?
gente perdeu aqui a conexão com a Rosiane Carvalho, mas ela falava sobre essa operação da Polícia Federal que atingiu a direção, inclusive, do IPAAM. Hoje ela trouxe algumas informações de bastidores sobre essa operação, mas agora ela fala com a gente sobre a nomeação de coordenador do DICEI no Médio Purus. Os indígenas estavam reivindicando ali que fosse um indígena, né? Mas parece que até então eles não foram ouvidos. Rose, você está com a gente agora? Estou te ouvindo, Thaís. Você pode falar para a gente sobre... Feita aí a sua introdução no tema, a gente tratou isso na semana passada, quando você estava aí de folga, estava até a Cindy na bancada. A gente mostrou vídeos dos indígenas fazendo esse protesto, pedindo a nomeação, porque isso tem uma influência direta nas políticas públicas que devem ser aplicadas, né, para essas populações que vivem ali no Purus. Bom, essa nomeação saiu, mas os indígenas, os mesmos que fizeram os protestos, não ficaram satisfeitos. Por quê? Porque é uma nomeação que não está de acordo com a expectativa e a organização do movimento indígena. Sequer, eles acusam que sequer o governo federal teve a consideração e o respeito de indicar um indígena para tratar das questões indígenas no Purus. Entrou na indígena. Eles reforçaram aquele protesto no sentido de que havia influência da bancada federal do Amazonas na nomeação desses indígenas, em contraposição à vontade dos indígenas de terem eles próprios nomeações, representarem e cuidarem, né, das questões relacionadas à saúde indígena em toda a região. Vale destacar rapidamente, que eu sei que a gente já deve estar quebrando ali o tempo, o nosso limite de tempo, mas não é a primeira vez. Lembramos na coluna passada que lá no Alto Rio Negro já tinha ocorrido uma intervenção também, né, uma pressão sobre o governo federal, e a bancada tinha conseguido fazer uma alteração lá, saindo o indígena e colocando um não indígena, ou uma indicação que não fosse do movimento indígena. É bom que a gente coloque no nosso radar que isso é um movimento que tende a se intensificar, porque há uma caminhada até a eleição de 2026. Esses cargos sempre foram importantes para a reeleição de políticos na Amazônia. É isso, Thaís. Rose, a gente tem novidades sobre a leitura aí, né? A leitura do relatório da reforma tributária, hoje, assunto que está sendo bastante discutido por aqui. Olha, tem uma série de novidades aí, a imprensa está repercutindo a apresentação do relatório do senador Eduardo Braga, e também os detalhes em que ele coloca ali as travas de proteção para a Zona Franca de Manaus. A gente tem que aprofundar mesmo todas essas questões. Hoje esse assunto ele só termina no final do dia, né, em função dos detalhes sobre a leitura desse relatório e uma série de outras questões, que não é só sobre Zona Franca, que trata o relatório da reforma tributária, mas haverá a análise desse relatório daqui a 2 dias na CCJ, no Senado. Então, a gente vai tratar dessa questão ao longo da semana toda, com certeza. Vamos trazer as novidades para você, querida. Obrigada, Rose. A gente se encontra amanhã. Isso, bem-vinda de volta. Muito obrigado, Cindy Lopes, pela tua participação aqui em mais uma segunda-feira, mais uma semana aqui, enquanto a Thaís curte aquelas férias maravilhosas. Cindy, muito obrigado. Obrigada, Alex. Agora, 5 horas em